A primeira vez que Elisa notou algo estranho foi em uma manhã nublada de segunda-feira. Ela estava em frente ao espelho, escovando os cabelos, quando percebeu que sua sombra não estava exatamente sincronizada. Não era nada evidente, era apenas um atraso sutil, quase imperceptível nos movimentos. Um levantar de mão que parecia hesitar por uma fração de segundo a mais. Um inclinar de cabeça que não acompanhava com a mesma fluidez. Ela piscou algumas vezes, passou a mão nos olhos, riu de si mesma. Falta de sono, provavelmente, talvez ansiedade. Mas nos dias seguintes a sensação piorou. A sombra parecia ter vontade própria. Às vezes, ela a via se mover, mesmo quando estava completamente imóvel, um dedo que se curvava sozinho, como se a estivesse apontando, um pé que girava na direção oposta, gestos sutis, quase como leves acenos. Elisa trabalhava como editora em uma pequena produtora de vídeos, o que a mantinha longas horas sozinha diante do computador. A luz do monitor projetava sua silhueta na parede. Era ali, naquele espaço silencioso e claustrofóbico, que a sombra ganhava força. Às vezes ela piscava e havia mudada, com traços mais afilados, mãos mais compridas, um pescoço mais longo que o normal. Às vezes sorria, um sorriso que não era dela. E como que uma sombra sorri? Certa noite, ao chegar em casa, Elise encontrou marcas de mãos em seu espelho do banheiro. Mãos pequenas e finas, exatamente como as dela, mas posicionadas de forma antinatural, como se tivessem sido pressionadas de dentro para fora. Ela limpou, tremendo, sem saber explicar como aquilo era possível. A partir desse dia, passou a dormir com as luzes acesas. Os pesadelos começaram pouco depois. Elisa sonhava que estava sendo sufocada por si mesma, mas por uma versão sua que era escura, sem rosto, saía de dentro de suas costas e a arrastava para dentro do chão, onde não havia mais luz nem som, apenas um frio insuportável e o som constante de sua própria respiração, cada vez mais fraca. Ela acordava suada, gritando, com os lençóis enrolados ao redor do corpo, como se alguém tivesse tentado imobilizá-la. Um dia, desesperada, Elisa procurou ajuda. Psicólogos, psiquiatras, especialistas em distúrbios do sono, todos diziam o mesmo. Ah, isso é estresse, alucinação, talvez um princípio de esquizofrenia. Medicamentos foram receitados, mas nada parecia impedir a sombra de crescer. E ela crescia, crescia muito. Agora, mesmo sob luz artificial, ela estava lá, sempre presente, sempre à espreita. Num final de tarde, enquanto caminhava para casa, Elisa passou em frente a uma loja de antiguidades e viu um espelho empoeirado exposto na vitrine. Algo naquele objeto a atraiu como um ímã. Ela entrou, comprou o espelho, sem saber o motivo, e o colocou em seu quarto naquela mesma noite.
Era grande e ornamentado com molduras escuras e entalhes que pareciam retorcer-se em espirais. Quando terminou de pendurar o espelho, deu um passo para trás e prendeu a respiração. A sombra dentro do espelho não estava parada. Ela se movia lentamente, como se estivesse dançando. Um movimento fluido, quase gracioso, mas não era o dela. O que você quer de mim? Murmurou Elisa em voz baixa, sentindo o coração martelar. A sombra parou, inclinou a cabeça e sorriu. Depois disso, as coisas pioraram rapidamente. Objetos começaram a se mover sozinhos. A luz tremeluzia quando ela entrava em um cômodo. Ela evitava sua própria casa, evitava espelhos, mas a sombra seguia. Não importava onde ela estivesse. Sempre estava ali, em sua visão periférica, nas paredes, na calçada, em todo lugar. Um dia, Elisa acordou com marcas roxas no pescoço, e foi então que percebeu. A sombra não queria apenas assustá-la, ela queria pegar o seu lugar. Ela tentou se matar naquela noite. Achou que se morresse levaria a sombra com ela, mas não conseguiu. No último instante, algo ou alguém segurou sua mão com força e a impediu. E quando olhou para o chão, sua sombra estava ali, com os braços estendidos, as mãos abertas como se implorassem por liberdade. Foi então que Elisa percebeu. Ela já não era mais ela mesma. O espelho revelou, naquela madrugada silenciosa, a verdade que sua mente relutava em aceitar. A sombra agora usava seu corpo, e ela era só um reflexo, preso atrás do vidro, observando. Elisa grita, mas ninguém escuta. Elisa implora, mas ninguém a vê. Porque agora quem caminha sob a luz é a sua sombra.